Olá, meus amigos, mais uma devocional para a gente. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado com o falso profeta ou com a falsa profecia. Vamos ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18 fala o seguinte: Então o velho profeta disse: Eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Esse texto aqui, se ele for lido assim, solto, sem o seu contexto, ele fica totalmente perdido. Não traz informação alguma. Então vamos lá. Deus ele tinha levantado um profeta de Judá, do reino do sul, para ir até o reino do norte, onde estava o Jeroboão, e profetizar contra Jeroboão. Por quê? Jeroboão havia trocado Deus de lugar e colocado imagens de bezerros de ouro como o Deus do povo. Então o povo começou a adorar as imagens e Deus então levanta esse profeta de Judá para ir lá e profetizar contra Jeroboão por causa desses altares idólatras. Mas também Deus dá uma outra ordem para esse profeta que está no versículo 9. E eu vou ler com vocês aqui. O Senhor Deus mandou que eu não comesse e nem bebesse, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho de onde eu vim. Então Deus ele queria que esse homem, esse profeta de Judá, não tivesse parte nenhuma com o pessoal lá do norte, que não comesse, que não bebesse com eles e que não voltasse pelo mesmo caminho de onde veio. E aí surge então o profeta lá de Israel, um velho profeta que fala a esse profeta de Judá o seguinte: olha, você está falando que não pode nem comer e nem beber aqui, mas Deus falou comigo também que você pode comer, beber e pode receber as hospitalidades da minha casa. E o próprio versículo 18 fala: mas ele estava mentindo. Então, é um caso complicado. Esse velho profeta, ele fala: Deus manda te dizer. Complicado, né? Mas veja bem, o profeta de Judá recebeu a palavra do próprio Deus. Deus havia dado a própria ordem direta, sem intermediários. Falou direto com aquela pessoa, direto com o profeta de Judá. Em contrapartida, esse profeta de Judá recebe uma profetada de uma pessoa que falou que Deus havia falado. Veja bem, se Deus fala diretamente, por que ele ouviria uma pessoa que Deus falou para ela para falar para outra pessoa? E acontece então que o profeta de Judá dá ouvidos ao profeta de Israel e acaba saindo mal, saindo na pior. Isso aqui, gente, me faz lembrar um texto que eu quero ler com vocês. O texto que Lucas escreveu aos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 17, versículo 11. Já deixei separado aqui. Pelo seguinte: hoje, vamos colocar esse texto para hoje. Como serviria? Hoje nós temos uma palavra efetiva de Deus. Deus hoje fala diretamente conosco. E essa é a melhor forma de Deus falar conosco. Aqui é a palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando Deus ele quer falar alguma coisa, a nossa maior fonte de palavras é a Bíblia. Então, se alguém chega e fala alguma coisa, Deus manda te dizer, eu tenho um sério problema com isso. Eu não acredito. Há quem acredite. Eu não acredito pelas experiências que eu já passei e pelo pouquinho de Bíblia que eu conheço. Deus, se ele quer falar, ele fala diretamente. Então, como que você vai saber o que eu estou falando aqui, se é bíblico? Como você vai filtrar se aquilo que te falam em nome de Deus ou pela palavra de Deus é bíblico? E aí a resposta, uma das respostas que eu posso dar, Atos capítulo 17, versículo 11. Na verdade, eu vou ler os versículos 10 e 11. Logo que anoiteceu, os irmãos... Desculpe. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram muito bem educadas e mais educadas do que o pessoal de Tessalônica.
e ouviam a mensagem que Paulo pregava com muito interesse. Todos os dias os bereanos estudavam as Sagradas Escrituras para saber se o que Paulo dizia mesmo era verdade. A Bíblia pela Bíblia, sola Escritura. Como que a gente tira uma prova real se o que Deus falou é verdade ou não? A Bíblia explica a Bíblia. Ponto final. Então, eu quero, através desse estudo, aconselhar que você tome cuidado com aquilo que você ouve, com quem você ouve, e principalmente que tudo aquilo que você ouvir, analisa na Bíblia, para ver se é correto, para ver se condiz com aquilo que Deus fala é verdade. Eu costumo falar o seguinte, o que eu vou falar aqui dá outros estudos, mas eu quero ser sintético. Se alguém chega para você e fala, Deus manda te dizer, já coloca um pezinho atrás. Porque se Deus quiser te dizer, Ele vai te falar pessoalmente através da Bíblia. E agora, um segundo conselho, se eu chego para você e falo assim, olha, eu não vou falar para você que Deus mandou te dizer, mas eu posso chegar para você e falar assim, olha, a palavra de Deus diz, por exemplo, para você amar o próximo. Então você vai saber que isso é bíblico porque está na Bíblia. Tome cuidado com o que você ouve, para afinal de contas, o falso profeta, ele é relatado nesse versículo 18. Ele estava mentindo. E a mentira não agrada a Deus. Tenham bastante cuidado, vejam sempre tudo na palavra. Deus abençoe.